Olá, olá, bem-vindo à aula de número 10, tá? Ao curso Torna-se um Ninja em Excel. Meu nome é Josué Augusto e hoje nós vamos ver o botão Clip Art, tá? Lembrando que na aula passada, se você não assistiu, eu falei sobre o botão Imagem, tá? Onde a gente consegue inserir imagens do computador, tá ok? É uma aula complementar, então se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, eu aconselho que você assista primeiro a imagem e depois siga por esse vídeo, tá? Que vai dar uma visão mais clara de todos esses botões que nós vamos conhecer aqui dentro do box Ilustrações, ok? Bem, quando você clica nesse botão, ele vai trazer para você um painel com todos os elementos de clip art do Excel, tá? Então olha só, aqui vai aparecer para você esse painel, tá? Que é um painel para você fazer busca, ok? E aí você tem aqui toda a relação de imagens. No pesquisar em você pode definir algumas categorias aqui, você pode geralmente quando você abre o Excel, né, ou configura o seu Excel, ele vai estar sem essa opção marcada, coleções da web. E no caso aqui eu deixo o meu marcado, porque ele também ele traz uma busca, faz uma busca de imagens dentro do site da Microsoft, tá? Então ele traz uma lista mais ampla com imagens, tá? Então quando o desenho está assim, ó, é porque está gravado no seu computador, e quando está assim é porque ele foi lá e buscou dentro do banco de dados do site da Microsoft, ó. Então algumas imagens interessantes vêm também através da internet, tá? Que faz parte do banco de dados aí de cliparts do Excel, tá ok? O mais interessante aqui é que você pode separar, se você entrar aqui, ó, no coleções do Office, aqui aparece todas as categorias de imagens, né, do clipart que você pode adicionar. Então temos agricultura, alimentação e tal. Então vamos supor que você queira que exiba apenas a categoria animais. Então você vem aqui, ó, e digita apenas a categoria que você quer visualizar. Tá ok? Aí ele separa para você por categoria. Então se eu quiser, por exemplo, adicionar qualquer imagem aqui, eu basta um clique. E aí você consegue, tá, inserir a imagem. Na aula passada, como eu te falei, eu expliquei como faz para aumentar, né, a imagem, né, para redimensionar. Você pode puxar nesses cantos aqui, ó, nessas bolinhas, né, representadas aqui, ó, no canto superior esquerdo e direito, canto inferior, tal. E esses aqui é para expandir de uma forma lateral só, tá? Lá, ó. Aí você estica a imagem, ou também embaixo, em cima, tá? Só que aí ele redimensiona não por igual, tá? Para você redimensionar por igual, como eu expliquei na aula passada, você usa os cantos, tá? Representado por essas bolinhas. Bem, aqui vai ter os mesmos recursos, né, que nós vimos na aula passada. Lá, você pode adicionar alguns estilos de imagem, né? Ele já dá alguns padrões já pronto, né, lá com sombra, lá, cantos arredondados com efeito embaixo. Então você pode depois dar uma olhada aí, tem alguns itens aqui bem interessante mesmo, ó. Bem bacana, tá? No item forma da imagem, também já mostrei na aula passada, tá? Faz a mesma coisa, você pode aplicar aqui alguns efeitos, por exemplo, geométricos, né? Tá? Então você tem aqui setas largas, você pode aplicar em forma de seta, vários recursos mesmo, estrelas e faixas, tá? Fluxograma e tudo mais, tá ok? Deixa eu voltar aqui para quadrado simples, né? E depois você também pode, ó, tudo isso que eu estou mostrando aqui, eu já expliquei detalhadamente na aula passada, onde eu falo sobre a opção imagem, tá? Se você não assistiu, assista esse vídeo, que aqui eu expliquei com mais detalhe, com mais calma, tá? Todos os recursos. Esse aqui eu vou passar rapidamente,
para você saber que também dá para fazer as mesmas coisas, tá? Mas se você tiver dificuldade, alguma coisa que foi passada aqui muito rápido, assista essa aula, tá? É a aula 9, onde eu falo sobre imagem, tá? Então voltando aqui. Depois nós temos a borda da imagem, que você pode aplicar cor, tá? Você pode aplicar assim contorno ou dar mais cores, né? O contorno. Você pode mexer com a espessura, ó. No caso ali eu estou usando uma espessura bem fina, né? Se eu quiser colocar uma espessura mais grossa, né? Ela 6 pontos, eu clico aqui, ó lá, ele vai aplicar. Tá? Você pode também mexer com efeitos da imagem. Isso aqui eu também mostrei na aula passada, ó. Alguns efeitos já prontos também, certo? Você pode ir na categoria sombra, tá? Mexer com a parte de sombra, ela tem a parte de sombra interna, que dá um efeito interno na imagem de sombra, tá? Tem sombra de perspectiva, ok? Reflexo. Reflexo também, várias variações de reflexo você pode escolher, tá? Mais comprido, mais largo, mais intenso, menos intenso, tá? Você pode definir. Brilho, que você pode também aplicar, um brilho em volta da borda. Ela tem alguns padrões aqui, por exemplo, vermelho. Você pode dar outras cores se você quiser, por exemplo, alguma cor que não tenha lá, roxo, sei lá, azul, um amarelo e tudo mais, tá ok? Depois tem bordas suaves, tá? Que aqui você vai aplicando, olha lá, ó. Ele vai aplicando uma borda suave, olha lá, 50 pontos, 25, 10 pontos, tá? 5 pontos, 2,5, 1 ponto, ou sem borda. Bicel, que é alguns efeitos também para aplicar só na borda, tá? Esse aqui, como eu coloquei uma borda escura, então o efeito vai ficar escuro também, não dá para ver muito bem. Se você colocar uma outra cor aqui, vai dar para enxergar melhor. Mas olha só, tente observar que conforme eu vou colocando alguns efeitos, ó, ele vai aplicando, ó, só que é quase que sutil também, tá? E rotações 3D, que é bem interessante. Tá? Você pode aplicar todos esses efeitos aqui, ó. Ok? Depois faz o teste no seu computador, aí abre o Excel, coloca um clipart. O interessante é você pausando o vídeo e fazendo aquilo que eu vou falando para você, tá? Para você ir pegando por etapa, tá ok? Pausa o vídeo, vai lá, faz o teste, coloca o clipart do seu gosto e tal. Aplica os efeitos, tá? E aí continua o vídeo, não tem problema. Depois nós temos aqui o trazer para frente está apagado, tá? Por quê? Porque eu preciso aqui de uma outra imagem para poder funcionar. No caso aqui eu vou inserir uma outra imagem aqui, ó. Vamos supor, vou inserir essa da vaca, né? Da vaquinha, e vou fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho essas duas imagens, certo? Se eu quiser, por exemplo, enviar essa imagem para trás da imagem da onça, no caso aqui do tigre, o que eu faria? Eu seleciono, né? Você clica na imagem, olha lá, quando fica com essas bordas é porque está selecionado. E manda enviar para trás. Olha lá. Tá? Isso é no caso se você quiser fazer essa transposição, né, de uma imagem para outra e tal. Tá? Mesma coisa, se eu quiser trazer lá para frente agora, eu uso esse botão aqui, ó, trazer para frente. Tá? E aí, de acordo, lógico, você tem que selecionar a imagem que você quer fazer essa brincadeira, né? Ó. Se eu selecionar o tigre, ela está atrás da imagem da vaca. Então eu vou colocar aqui, ó, trazer para frente. Tá? E aí você pode fazer essas transposições aí, tá ok? Então eu vou trazer a imagem da vaquinha para frente, tá? Porque o próximo item que nós vamos ver agora vai ser painel de seleção. Observe que quando eu clicar aqui, vai mudar esse painel, ó, ele vai vir para cá, ó. Na verdade, ele acrescentou, né? Ele manteve outro painel. E olha só que bacana. Suponhamos que você queira fazer alguma coisa nessa imagem e essa outra imagem aqui está te atrapalhando. Você fala, eu queria só tirar a visualização dela, não quero excluí-la. Então você vem aqui, ó, nós temos aqui Picture 31, Picture 32. Então se eu ver aqui no 31, olha lá, é da onça. 32 da vaquinha. Então eu quero tirar a vaquinha, você vem aqui e apenas tira a visualização. Ela continua aqui no palco, continua aqui na tua planilha, tá? Só que eu quero agora só visualizar essa imagem, porque eu quero
aplicar os recursos e não quero que a outra me atrapalhe visualmente falando, tá? Então é mais para isso daí, porque a hora que você clicar aqui, ó, ela volta, tá ok? E você pode fazer o mesmo para o tigre. Quando você quiser mexer no desenho da vaquinha, vai lá, tira só do tigre, mexe no que você precisa fazer e tal, e aí você volta a imagem do tigre, tá ok? É mais para ter uma ter uma facilidade aí de edição, né, e formatação da imagem, tá ok? Bem, vou desativar aqui, clica no xizinho, tá? Para voltar aquele painel com as imagens, você percebeu que sumiu, né? Ó, eu teria que entrar aqui de novo e tudo mais, mas se dá um duplo clique em qualquer uma das imagens, olha lá, ele volta todos aqueles recursos, né, ligados ao meu objeto, à imagem, tá? Depois nós temos aqui o botão alinhar. O botão alinhar, ele só vai funcionar se você tiver dois elementos. No caso aqui eu tenho esses dois, certo? Tenho a imagem do tigre e a imagem da vaquinha. Então você tem que selecionar, tá? Para selecionar, você clica na imagem e para selecionar outra, manter o tigre selecionado, segura Shift e pressiona o outro elemento. Tá lá, ficou os dois elementos, né? Os dois objetos selecionados, tá ok? As duas imagens. E aí eu vou lá, ó, duplo clique para aparecer as opções de novo e vou entrar em alinhamento. Aqui eu posso definir o alinhamento desses objetos, né, dessas imagens. Eu posso jogar ele para a esquerda, tá? Ele alinha com base nos dois elementos, ok? Vou usar aqui Ctrl Z para voltar. Você pode utilizar centralizado, olha lá, eles centralizam. Ctrl Z para voltar. Alinhar à direita. Aí você tem várias opções aqui, ó, alinhar na parte superior e assim vai. Ok? Depois você pode também aí pausa esse vídeo, brinca com essa parte, faz bastante teste, tá? E aí você vai conseguir fixar melhor a explicação, tá ok? Vou usar Ctrl Z para voltar. Então alinhamento é basicamente isso, não tem segredo. O item agrupar, o próprio nome já diz aqui, ele vai agrupar os elementos, tá? No caso aqui, ó, ele já está selecionado. Suponhamos assim, ó. Você observou que se eu quiser mexer com esse objeto, ele está individual, né? Ó, eu posso aumentar, diminuir, fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer que esses dois elementos se tornem uma coisa só, eu posso agrupá-los, tá? Porque aí a hora que eu quiser redimensionar, né, aumentar o tamanho, aplicar formatações, estilos de coisas, seria interessante que eles ficassem agrupados. Então como que eu faço? Seleciono lá, né? Seguro o Shift e clico no outro elemento. Vai ficar selecionado os dois elementos. E aí eu mando agrupar. E aí ele fica como se fosse uma imagem só, um bloco só. Tá? E aí eu posso redimensioná-los, ó, por igual. Tá? Então é para essa finalidade você utiliza o botão agrupar. Quando você quer transformar vários elementos, né, vários objetos num objeto só. Tá? Ou seja, numa imagem só. Ok? Para tirar, basicamente é só ir lá, vai ter a opção desagrupar. E aí eles voltam a ser objetos separados, individuais. Tá ok? Depois nós temos aqui a opção girar. No caso aqui eu selecionei a imagem da vaquinha, vou clicar na opção girar. E observe que, de acordo com a opção que eu vou colocando, lá, girar 90 graus para a direita, lá, você vai ter uma visualização do lado uma visualização aqui do lado, certo? Ó, girar para 90, inverter verticalmente e tal. Então você pode ir aplicando essa formatação também de giro, tá? Só que além de você utilizar essa opção, você também pode utilizar por aqui, ó. Tá vendo essa bolinha verde? Ela serve para isso também, girar. Se você vir aqui, posicionar aqui e clicar e girar, olha só, você consegue ter você também consegue fazer esse processo que foi mostrado aqui, tá? Só que aqui é um processo manual, tá? Você vem e gira do jeito que você quiser, com a inclinação que você quiser, tá? Então aqui acaba sendo até mais personalizado, tá certo? Que mais? Sim, depois nós temos aqui os botões de altura e largura, tá? Que eles funcionam basicamente juntos. Se você aumentar, olha lá, você vai tendo aumentar a altura no caso, né? Automaticamente também aumenta a largura, tá? Eles estão
Você pode também trabalhar com a largura. Então você mexe com a largura, mexe com a altura, eles estão vinculados, tá? Isso daqui nada mais é do que você também fazer isso, ó. Vim aqui, lembra que eu ensinei no início da aula? E mexer com redimensionamento, tá? Então seria a mesma coisa, ó. Observe que aumenta, diminui por aqui, ok? Outra coisa, deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó, do tigre. O botão cortar, observe que quando eu clico nesse botão ele já muda, olha só, ele já muda aqui a característica do objeto, né? Ele já apresenta esses objetos aqui, ó. O que eu faço? Eu posso mexer e cortar essa imagem, olha só. Ó, não confunda, eu não tô diminuindo a imagem. A hora que eu soltar, ele vai cortar a imagem. Olha lá, vou perder, no caso, aquela parte que eu tirei. Então eu posso fazendo isso, ó. Tirando trechos, ó, deixando. Às vezes você quer focar só na imagem, né? Só no tigre lá, ó. Tá? E aí você excluiu toda a área, aquela área que estava aqui, né? Da original da imagem, tá? Então é para essa finalidade o botão cortar. Tá ok? Olha lá. Bem, depois eu deixei esses aqui para o final, tá? Porque fica mais fácil de entender. Então aqui nós temos, por exemplo, a opção de brilho. Você pode definir aí, ó, mais 40%, né? Aqui é para dar um brilho mais claro, né? Um brilho mais forte. Aqui você vai diminuindo o brilho, ó. Vai dando um tom mais escuro, tá vendo? Então aqui você mexe com o brilho. Esse aqui é o tom normal, tá? Depois você pode também mexer com contraste maior, um contraste menor, certo? Você tem a opção também de recolorir. Aqui ele já dá alguns padrões, ó, de cores. Ok? Você também pode trabalhar com outras cores, caso não tenha ali na paleta, certo? Mais cores aqui, abre uma outra paleta com mais cores ainda, certo? E aí tem a opção também de definir cor transparente, que isso aqui, se você clicar, observe que agora virou tá vendo, uma seta com uma caneta na ponta, né? Se você clicar aqui, por exemplo, em qualquer tom, ó, vou pegar esse tom mais laranjado, ele vai aplicar para os demais transparência, tá? Então todo aquele tom onde eu cliquei, ele vai aplicar a transparência na imagem, ok? Bem, basicamente é isso, tá? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, reveja o vídeo novamente, tá? Pause nos momentos que você acha que é interessante, faça no seu computador, abra o Excel, faça no seu computador para fixar bem o exercício. Ok? Bem, é isso. Espero você na próxima aula e até mais.